Olá, tudo bem? Então, hoje nós viemos falar um pouquinho mais sobre constelação familiar e nós vamos falar hoje sobre as questões que as pessoas que adotam criança. A gente sim escuta muitos relatos de pais quando eles adotam uma criança, essa criança passa a dar muitos problemas, das quais os pais adotivos ficam completamente perdidos. Então, as constelações familiares, não só elas olham para essa questão, mas também a constelação familiar tem uma solução muito interessante. Então, assim, quando uma criança nasce, existe uma lei que é a lei do pertencimento. E essa lei, ela faz com que a criança, ela pertence ao papai e à mamãe que gerou ela. Então, os pais biológicos fazem parte de dois sistemas familiares que, quando eles se unem, essa criança ela é uma misturinha desse papai e dessa mamãe. E essa criança, então, ela pertence ao sistema familiar do papai e da mamãe. Então, o que acontece quando esse casal ou essa mamãe, ela não tem recursos financeiros, ela também não tem outros tipos de recurso, nem recurso emocional, para poder ajudar essa criança a levar a vida adiante. Então, normalmente, acontece dessa criança ser passada para outras pessoas cuidarem. E aí, entra nessa questão dos pais adotivos. Então, o que acontece? Quando uma criança entra num outro sistema familiar que não é o dela, que tem essa mulher e esse homem aqui que resolveu cuidar dessa criança. Se a postura deles em relação a essa criança for de como se eles realmente fossem o pai e a mãe e eles quisessem incluir essa criança no sistema familiar deles, é impossível, porque existe uma lei natural que regula isso. Então não tem como essas duas pessoas, mesmo que eles amem essa criança profundamente, é impossível eles incluírem ela no sistema familiar deles. Então, quando eles forçam essa lei, mesmo assim, eles resolvem que eles vão incluir e acabou. E o pior, quando eles não sentem nenhum respeito por esta mãe e esse pai biológico. Olha, isso é muito sério. Quando você vai adotar uma criança, se você não tem os pais biológicos no seu coração, você não vai ter condições reais de cuidar dessa criança realmente como ela precisa ser cuidada. Porque ao você não honrar esses pais biológicos, você não tem como ensinar essa criança a honrar os pais. E como honrar pai e mãe? É uma lei. E a gente não tem como escapar dessa lei. E o pai e a mãe, esse pai e essa mãe, foram os que conseguiram dar a vida. E essa criança deve a vida dela a esse pai e essa mãe. Quando essa criança não tem gratidão por esses pais, por esse papai e por essa mamãe que não puderam, por motivos maiores, não puderam cuidar dela, quando ela não tem essa gratidão e nem esse reconhecimento que ela pertence a outro sistema familiar, então essa criança passa a ter uma vida pesada e ela passa a ter alguns efeitos que a gente vê desde pequeno. Então, grande parte das crianças adotadas que têm tantos problemas físicos, como as doenças, problemas emocionais, como comportamentos meio esquisitos, pode ter certeza que deriva disso. Os pais que estão cuidando não estão honrando os pais biológicos dessa criança. Então, a solução é muito simples para essas questões. Embora na constelação exista muitas soluções simples, não quer dizer que seja fácil praticar elas, porque demanda que as pessoas passem a ter um nível de consciência maior e demanda das pessoas que elas trabalhem o coração delas. E isso, muitas vezes, é muito difícil, tá certo? Então, a única solução para essa criança poder ser feliz é essa posição aqui, onde essa criança, mesmo que ela nunca venha conhecer os pais biológicos, mas que ela possa estar ancorada nos pais. Sim,
Se ela tivesse, como ela é uma misturinha desse papai e dessa mamãe, ela não tem como no DNA dela separar isso. Ela não tem essa escolha. Então a única escolha dela é se curvar ao que aconteceu, as causas pelos pais, os pais não puderam cuidar dela, os pais biológicos. Sim, ela só inclui esse papai e essa mamãe no coração, mesmo que ela nunca os conheça. E esse casal aqui que a adotou possa ter uma postura onde eles saibam que eles não são os pais, que eles são os cuidadores dessa criança. E que, na verdade, eles estão dando a essa criança uma vantagem existencial. Porque ao eles cuidarem dessa criança, dando os recursos que ela precisa, dando amor, alimentos, casa, escola, eles estão dando a essa criança uma vantagem na existência dela. Então, assim fica leve para ela, muito leve. Porque ela tem condição de seguir a vida, honrando os pais no coração dela, e tem condição de saber que ela não pertence ao sistema familiar. E essa tranquilidade que causa no coração dessa criança e na alma dela, porque a alma dessa criança pode não conhecer os pais, mas aqui existe uma conexão das almas. A alma desse pai, dessa mamãe, dessa criança tem uma conexão para sempre. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender muito essas dinâmicas porque as leis da alma e as leis humanas são coisas muito diferentes. E, infelizmente, a grande maioria das ciências sociais não consegue olhar para as leis da alma e os efeitos dela. Então, o que a constelação faz? A gente olha esses efeitos. E como esses efeitos podem ser corrigidos na alma, então basta esses pais aqui, os pais que estão cuidando da criança, que são os cuidadores, eles incluírem no coração deles esses pais biológicos, olharem para esses pais e dizerem: eu agradeço muito vocês, porque através de vocês eu estou podendo cuidar da sua criança. Eu não tenho filhos, mas eu agora posso cuidar da criança de vocês. Foi graças a vocês não puderem cuidar dela é que hoje isso me é permitido. E eu sou muito grato por isso. Então, quando esses pais adotivos têm esse tipo de postura na alma deles, essa criança vai seguir feliz, ela vai seguir em paz, ela vai ter sucesso na vida, ela vai poder passar a vida para frente. E essa questão sistêmica, ela não precisa transferir para os filhos dela. Então fica a dica aí para você que tem criança adotada, refletir um pouquinho sobre isso e mudar um pouquinho a postura no seu coração, porque essa criança que você cuida merece. Então um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.